Vocês viram aí? Pois é, dando continuidade aos livros históricos, né? Segundo fascículo. Hoje nós vamos ao capítulo 5. Você que tem seu livro, se você tiver o livro, você pode abrir lá na página 35, tá bom? Onde nós vamos ver a história de Ruth e Noemi. Uma história muito importante, né, para os dias de hoje. A relação entre duas pessoas que serve de exemplo, né? De lealdade, de fidelidade, de companheirismo, de nos momentos difíceis não abandonar, no momento difícil, no momento de luta, continuar ali, né? É isso que você vai ver aqui nesses dois primeiros livros aqui, Ruth 1,16 e Ruth 4,14. Diz assim, primeiro, Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e não mais o acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E lá no 4,14 diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Né? A gente vê aqui um exemplo que Ruth foi, como ela foi, o que ela fez, como ela se dedicou, como ela se doou, né, para essa sogra que se tornou sua companheira, e é uma pessoa que ela decidiu adotar, né? Decidiu adotar como mãe, como amiga, como companheira. E ela não desistiu. O seu esposo morreu e ela continuou ali. As outras foram embora, né? As outras tomaram um destino e ela ficou ali, insistindo, lutando, passando dificuldade, passando luta. A gente vê aqui na história de Ruth, quando ela vai colher, né? As espigas é aquela sobra, aquele já é o final da colheita, né? E ela alcança a graça dos homens, né? E a graça de Deus, que de propósito alguns começaram a deixar cair, deixar ficar alguma coisa para que ela colhesse. É assim que Deus faz conosco, né? Ele, muitas vezes, num momento de escassez, a gente vê o agir de Deus, Deus dando a provisão, dando o que você precisa no momento certo, na hora certa. Esse é um grande exemplo que nós tivemos agora, no momento de pandemia. Todos estamos aqui, graças a Deus, porque Deus nos supriu, Deus manteve a sua palavra, Deus foi fiel e Deus continua sendo fiel comigo e com você. Amém? Então vamos lá, lição número 5, onde fala dos livros históricos, né? A lição passada, a pastora Wanda falou sobre o livro de Juízes, né? E agora nós vamos entrar no livro de Ruth. Tá bom, amados? Que Deus possa nos abençoar e nos dar como é que chama? Um entendimento desse livro de Ruth. Eu vou fazer um apanhado aqui, rapidamente, para que nós possamos entender, né? O significado de tudo isso aqui, tudo que Ruth fez, tudo que Ruth trabalhou, tudo que Ruth alcançou sendo fiel, né? O livro de Ruth, quando essa história aconteceu, a gente viu que Israel estava passando por um momento difícil, né? Passou por um momento de luta, por um momento de dificuldade. E elas ali juntas, né? Como se não bastasse a perda do marido, né? A perda do, digamos assim, do provedor da casa, elas continuaram ali guerreando, acreditando. Então vamos lá. Amém? Como o livro de Ruth está entre os escritos para os rabinos judeus, compondo a série conhecida por os 5 rolos, né? Ao lado dos livros de Cânticos, Cânticos dos Cânticos, Lamentações, Esté e Eclesiastes. A sua autoria, a autoria do livro de Ruth, porém, é do próprio, como é que se diz, é desconhecida. Não se tem um autor, né, conhecido. A gente sabe que o Espírito Santo é que capacitou todos para que essas histórias possam estar na Bíblia. Mas diz assim: porém o livro se tira que a história nela narrada se dera nos tempos dos juízes. Então por isso que ela se confunde, né? Ela está no meio ali daquele período ali dos juízes.
sem entretanto definir com exatidão quando, uma vez que o período conhecido como dos juízes compõe mais de 3 séculos. Quer dizer, o período dos juízes digamos assim, mais de 300 anos, né? Então é um livro, assim, um espaço de tempo muito grande. E Ruth essa história de Ruth aconteceu mais ou menos dentro desse período. Então a gente vê que muita coisa importante aconteceu aqui. Muita coisa aconteceu para que nós possamos hoje, né, ver esse livro de Ruth e tirar lições importantes, né? Lições importantes que nos ajudam a caminhar, né? O livro de Ruth, ele foi escrito com esse objetivo, né? É uma história que a gente vê assim, como aqui fala, não são grandes milagres, mas são atitudes, né? Atitudes que Ruth teve, atitudes certas que ela tomou na sua vida, que mudou a vida dela, assim como mudou a vida da sogra dela. Quer dizer, mudou a vida das pessoas que estavam com ela. Então, Ruth é um livro que nós precisamos ler com carinho especial, né? Ler com atitude de ver que algo maravilhoso Deus fez e continua fazendo. Então, a mensagem dessa noite é que Deus possa cuidar de cada um de nós, né? Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria para conduzir nossas vidas, né? Conduzir a nossa história de acordo com o que Deus propõe para nossas vidas. E a gente vê aqui a estrutura do livro de Ruth. Ele se divide em 4 partes, né? A primeira parte, que é as adversidades de Noemi, a situação difícil que Noemi passou. O romance de Ruth com Boaz, né? Já começa a se deslumbrar, né? Algo novo na vida delas. E o casamento de Ruth com Boaz, que aí muda tudo. E o contentamento de Noemi. Então, esse livro ele é dividido mais ou menos dessas 4 partes. Situação difícil, o namoro, o casamento, e aí você vê no final Noemi, no caso a sogra, contente com a sua nora, né? Porque ela decidiu, por mais que Noemi pedisse para ela ir embora, ela disse: não, eu vou ficar contigo, onde tu for, eu vou. O Deus que tu seguir, eu sigo. E ela permaneceu até o fim. E diante, ela que era, digamos assim, a menos favorecida, a estrangeira, né, a pessoa viúva, e ela mudou a vida dela, não só dela, mas mudou a vida de Boaz, que pelo que a Bíblia diz, ele ficou feliz, né, porque ele fez tudo que um homem pode fazer por uma mulher. E Noemi, sua sogra, ficou muito feliz, ficou agradecida por tudo que Ruth fez por ela, né? Então é mais ou menos isso, o resumo desse livro. Que Deus possa te abençoar e que você possa ler, né? Que você possa ler essa história e você vai ver que Deus faz e continua fazendo maravilhas pelo seu povo, tá bom? Então vamos orar? Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa escola bíblica e é isso. Que Deus te abençoe, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te peço tua bênção, meu Deus, sobre o teu povo, sobre cada aluno que aqui está. Abençoa cada um deles, que eles possam ter vitória em tudo que eles fizerem, meu Pai. Em nome de Jesus, que a tua obra seja feita em nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amados? Livros Históricos, capítulo 5. Tchau.